Oi, Gabi, tudo bom? Bom dia. Desculpa, tá, por ter deixado de fazer esses vídeos. Vou voltar a fazer. Eu quero ler um texto que fica em Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 em diante. Que ele vai ter como epígrafe o comportamento repreensível de Pedro. Versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. E já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém. Então, Paulo que ele vai retratar uma história muito interessante, né? O que aconteceu de Pedro estar ali com os gentios, e aí chegam os judeus com Tiago, e Pedro começa a sair de fininho, e Paulo repreende, né? Como é que você, Pedro, que é judeu, se comporta como um gentio e cobra o gentio a viver como judeu? E ele vai falar, ele vai destacar. Paulo vai começar a fazer poesia. Ele vai começar, né, que nós não conseguimos alcançar arrependimento, alcançar a salvação pelas nossas obras, mas é pela fé em Jesus Cristo. A justificação nós alcançamos pela fé em Jesus Cristo. Paulo vai falar assim no versículo 16: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ele está falando, através da lei nenhuma carne vai conseguir justificação, porque a gente não consegue, a gente não tem essa capacidade de, pela nossa força, na nossa carne, a gente cumprir a lei. E isso é uma das missões que Cristo veio na Terra e cumpriu, era de explicar isso para as pessoas, que você, eu, ninguém consegue cumprir a lei pela própria vontade, porque Jesus já vai destacar assim no seu evangelho que aquele que só olha uma mulher cobiçando já cometeu adultério com ela. Então, outra coisa, se você só chamar seu irmão de idiota, você vai estar, ou de louco, você já vai estar condenado, você já vai estar réu de juízo. Então, o que Cristo veio falar aqui é que você é caído, a sua mente é caída, mesmo que você não consome o ato do pecado, só pela sua mente já pensar dessa forma, de forma pecadora, só disso passar por você, isso já lhe faz imperfeito e necessitado de algo maior do que a lei pode fazer.
Porque a lei ela só determinava parâmetros, ela só falava, olha, você tem que fazer isso, você pode ir daqui até aqui. Mas ela não fornecia os meios para isso, ela não dava o suporte. Ah, e isso é o que a graça de Cristo faz, isso é o que a justificação através de Cristo vai fazer em nossas vidas. No versículo 17 vai dizer: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então, nesse versículo tem duas lições interessantes que eu quero falar. Uma delas, a primeira, é sobre um método didático de Paulo, né? Que ele começa falando o ideal e depois ele vem com o que acontece na realidade, né? Ele fala que, no real, ele começa falando que nós somos justificados pela fé que temos em Cristo Jesus. E no versículo seguinte ele já fala, se nós procuramos ser justificados pela fé. Então ele fala assim, se nós estamos no caminho, se nós estamos ali tentando. Então, ele sempre faz isso, ele fala o ideal, depois ele traz para um cotidiano. Ele faz isso também em Romanos, quando ele vai falar sobre nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo ele vai falando em Romanos 7 que quem me livrará do corpo desta morte. Ele vai falar, né, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero isso sim eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Então, isso é uma coisa muito interessante de Paulo. A segunda coisa que eu quero falar desse versículo é que ele vai falar que nós tentamos ser justificados e ainda assim pecamos, é Cristo o ministro do pecado. Ele está falando, isso é culpa de Cristo? Não, isso é culpa da gente, que ele vai falar isso no outro versículo adiante, que versículo 18, porque se torna edificar aquilo que destruir, constitui a mim mesmo transgressor. Então eu que sou transgressor, se eu torno a edificar o que eu destruí, se eu torno a trazer de volta as leis morais, cerimoniais, se eu voltar a trazer as coisas legalistas à lei, eu que sou transgressor. Se eu fui liberto pela lei, se eu fui liberto da lei e sirvo Jesus, agora eu começo a trazer, para ser salvo tem que guardar o sábado. Isso é o que algumas seitas fazem, né? Isso aí é transgressão. Aí no versículo 19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. O meu texto comentário bíblico, ele vai dizer assim, que essa morte que ele está falando aqui é que nem a morte de tem um casamento e um deles dois morre, então o outro fica livre, o que vive fica livre da aliança realizada. Então essa é a mesma coisa que está acontecendo aqui nesse texto. Então Paulo está dizendo que eu morri para a aliança da lei e agora eu nasço para Cristo. Essa morte consiste na crucificação juntamente com Cristo, que leva o crente a compartilhar da morte de seu Senhor. O que não somente decepa todas as nossas vinculações para com o pecado, mas também para com a lei, que fortalece o pecado, levando assim nossa alma à morte espiritual. A morte para a lei significa deixar de obedecer à lei como meio que nos assegura a boa vontade divina. Paulo continuava a cumprir e deixava de cumprir muitas das coisas ordenadas pela lei, mas devido a motivos inteiramente diversos. A fé que opera pelo amor. Os fariseus ensinavam que a Torá encerra os elementos da vida dos judeus. Todos quanto lhe obedecessem viveriam, e aqueles que fossem desobedientes morreriam. Porém, Paulo descobriu que a lei, ao invés de capacitá-lo a manter corretas relações com Deus, impunha uma maldição ao pecador. Viver de conformidade com a lei era, na realidade, viver para si mesmo, mas viver para Deus significava morrer para o próprio eu e suportar as cargas alheias. Então aqui está confirmando o que eu já tinha dito antes, que os fariseus ensinavam que para ser salvo tem que obedecer, e se não obedecer seria condenado. E Cristo vai dizer que não tem como você obedecer. E Paulo está dizendo, não tem como, você não vai ser justificado pelas suas obras. É pela fé em Cristo Jesus. Então,
Paulo vai e fala: você tem que morrer. Você tem que morrer para a aliança da lei. Tem que fazer a nova aliança com Cristo Jesus. E deixar de viver para si mesmo e viver uma vida dedicada ao outro. Como o texto aqui vai dizer, viver para Deus significa morrer para o próprio eu e suportar as cargas alheias. Então, é sobre isso. É sobre isso. É isso que eu quero dizer, é isso que eu vim. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Tem mais alguma coisa que eu quero falar, eu acho? Aqui. A própria lei levara Paulo a morrer para ela. O pecado tornou-se conhecido por meio da lei. Seu poder se tornava real através da lei. A lei mostrava claramente sua ineficácia, jamais tendo conseguido livrar alguém do pecado. Ora, tudo isso convencera Paulo da necessidade da graça e da fé em Cristo. Assim sendo, ele simplesmente se desvinculou de qualquer conexão com a lei, passando a ligar-se com uma nova relação. Dessa maneira que Paulo morreu para a lei, tendo se separado inteiramente dela, não mais se sujeitando à sua autoridade. Tal como um marido perverso e excessivamente exigente pode levar uma boa esposa a finalmente divorciar-se dele. Assim também a lei, sendo excessivamente imperiosa, que tinha formado aliança com o pecado e com a morte, levou Paulo a abrigar-se nos braços de Cristo, por assim dizer, morrendo para a lei que até então dominara. Eu estou falando aqui, a lei ela só dita os limites, mas não lhe dá a força para seguir isso. E a graça de Deus, quando vai perceber, eu preciso de Deus, eu preciso de Cristo, a graça que Ele fornece é nele. É por amar a Cristo, é por amar quem Ele é, pela graça que Ele é, por Ele ter morrido por nós, todas essas coisas que nos atraem para Ele. Quando nos voltamos a Ele, então a gente não quer magoar Cristo, então a gente, por consequência, cumpre a lei. Por consequência, a gente consegue se guiar nos parâmetros que a lei estabelece. É só através de Cristo. É só através de Cristo. Eu te amo. Tchau. Amém.